Pessoal, vamos lá rever então os conceitos de vetores mais importantes para a gente poder usar essa ferramenta tão poderosa com tranquilidade ao longo do ano. Primeira coisa importante em falar de vetor é que existem grandezas físicas. Grandezas físicas. Dois tipos, né? Básicos: vetoriais e escalares. Nós chegamos a discutir rapidamente em outra aula, mas não custa relembrar. Escalar é aquela grandeza física que basta duas informações: unidade e módulo. 10 litros, 50 quilogramas, está entendido? Grandezas físicas vetoriais é aquela que, além da unidade e do módulo, precisa de direção e sentido, ou seja, é aquela que precisa de uma setinha para dizer para onde vai. E aí surgiu a ideia de vetor. Então, vetor nada mais é que uma seta que indica as características de uma grandeza vetorial. 3 características vão embutidas no vetor. Pelo tamanho eu descubro o módulo. Quanto maior o vetor, mais poderosa é a grandeza, certo? Pela setinha eu tenho o sentido. E lembrem-se que sentido é para que lado de uma linha tu vai. Eu sempre, eu lembro que até o terceirão eu tive dificuldade de entender a diferença entre direção e sentido. Até porque o meu professor terceirão não conseguiu explicar. Uma coisa chocante, certo? Eu estudava nos melhores cursinhos de Floripa, teoricamente. E eu lembro de um cara perguntando: professor, qual é a diferença de direção e sentido? O cara ficou meia hora falando e não conseguiu explicar. Então é muito simples. Direção é uma linha imaginária. Sentido é para que lado dessa linha você vai. Acabou. Simples assim. Certo? Então essa coisa, o que é? Direção. Claro, é a linha. É a direção. Muito simples essa ideia, hein? Professor, cadê a unidade? Aí não. Aí se eu quiser colocar a unidade, eu quero empurrar essa bolinha com uma força de 666 newtons. Aí tu tem que botar o N ali do lado, ó, certo? Eu coloquei. Ah, professor, e por que isso aqui é 666? Se tu tiver um vetor só, tu não vai conseguir comparar, né? Mas aí, se de repente eu fizer um vetor assim, quer ver, ó? Eu vou lá, pego essa bolinha e faço esse vetor aqui, fazer assim, ó, com 2 quadradinhos para lá. E digo que esse vetor, né, mede 666 newtons. Se eu faço uma outra bolinha com esse vetor ali, ó, quanto é que tu diz que tem? 233. É para isso que serve o módulo, o tamanho, tu viu? Sem falar para vocês, depois que eu dei a primeira referência, sem falar para vocês o valor, só pelo desenho a galera falou 333 newtons. É bem para isso que serve o tamanho do vetor. Show de bola. Na hora que a gente vai trabalhar com vetores, pessoal, existem uma série de técnicas para a gente aprender. E eu quero começar te mostrando as duas técnicas para trabalhar graficamente com o vetor, certo? Então nós vamos agora aqui trabalhar com operações gráficas. Nessas operações gráficas, pessoal, a primeira coisa de todas é a gente saber somar ou subtrair vetores, né? Deixa eu fazer alguns vetores aqui. Os vetores A, B e C. Criei esses vetores aleatoriamente, acabei de criar, veio na minha cabeça, eu criei. E eu quero fazer o vetor A mais B. Para fazer esse vetor A mais B, tem duas técnicas bem famosas. É isso aí, show de bola. Tem a técnica do polígono e tem a técnica do paralelogramo. Se eu for somar 2 vetores, as técnicas são quase indistintas uma da outra, porque não vai ter benefício ou malefício. Então vamos lá, quero achar o vetor A mais o vetor B. Na regra do polígono, que é a que eu prefiro, tu pega o vetor A, copia ele do jeito que ele é, depois pega o vetor B e pega a origem do vetor B e conecta a extremidade do vetor A. Como falar isso? A origem do vetor B na extremidade do vetor A não tem graça. Eu chamei de bundinha e chamei de cabecinha, o que é natural, né? Cabeça é a bunda. E aí então o cara vai lá e coloca bundinha na cabecinha. Fica muito mais marcante e, via de regra, o jovem não esquece. Então a regra do polígono é aquela que a galera conhece como bundinha na cabecinha, certo? Talvez por isso o pessoal não esqueça. A
mais B. Esse vetor laranja representa o vetor A mais B. Qual é a regra do paralelogramo? Tu pega o vetor original, coloca lá bonitinho no seu lugar, o vetor A, e na hora de pegar o vetor B, tu também pega a origem dele e coloca na origem do vetor A. Ó, tu vê que sem graça, bundinha com bundinha, não dá nada. E na hora de fazer o vetor resultante, atenção, olha por que paralelogramo. Porque tu tem que pegar a coisa de escrever, fazer uma pontilhada paralela, pontilhada que sai de um vetor e é paralelo ao outro. E de novo, a pontilhada que passa pela extremidade de um dos vetores e é paralelo ao outro. Bem onde as pontilhadas se encontrarem é que vai ser a extremidade do vetor resultante. Vai ser sempre igual a vetor? A resposta? Isso. Sim, sim. Por isso é como fazer uma conta de matemática por dois caminhos diferentes. Tem que dar o mesmo resultado, senão uma delas está incoerente, está errado. Tá? Então são só técnicas diferentes. O resultado obtido é sempre o mesmo. Bom, a regra do paralelogramo, ela é usada, via de regra, quando o sujeito já colocou bundinha com bundinha para ti na prova e tu não tem como de repente redesenhar. Aí tu usa ela. Mas a regra do polígono ela é mais poderosa, porque com a regra do polígono tu pode somar 1000 vetores de uma vez só. Só encaixando bundinha na cabecinha, bundinha na cabecinha, bundinha na cabecinha, bundinha na cabecinha. E o vetor resultante sai do primeiro e vai até o último. Então é por isso que a regra do polígono é a mais poderosa. Então vamos lá, um outro exemplo da regra do polígono para mostrar realmente por que ela é um pouco mais eficiente. Eu vou fazer o vetor A mais B mais C, pela regra do polígono, vamos ver. Vou pegar o vetor A, tudo bem para vocês? Vou pegar o vetor B, atenção, ó, bundinha na cabecinha. E vou pegar o vetor C, ó, bundinha na cabecinha, ó, 3 diagonais aqui, ó. Vetor A, vetor B e vetor C. Tudo bundinha na cabecinha. E quem é o resultante? Sai do primeiro e vai até a extremidade do último. Ó. Esse vetor laranja é o vetor A mais B mais C. E o professor passou por cima, ó. Fazer o quê? Volta e meia acontece isso. Volta e meia, quando tu vai usar a regra do polígono, ao traçar o vetor resultante, ele se atravessa em cima dos que estavam ali embaixo. Acontece? Certo? Mas está aí o poder da regra do polígono. Dá para somar 5, 10, 1000 vetores de uma vez só. Claro que eu falo 1000, né? Para ser hiperbólico, né? Não quer dizer que tu vai um dia ter que fazer 1000 desenhos ali, pelo amor de Deus, né? Isso não existe, tá? Regra do polígono, pega a bundinha e encaixa na cabecinha, bundinha na cabecinha, bundinha na cabecinha, toca a ficha. Quero ver se alguém lembra. Quero ver se alguém lembra. Como é que é o vetor A menos B? Ai, ai, ai. O A. Pega o A. Show, vamos pegar o vetor A. E o B. Beleza! Quando tem o menos na frente do vetor, é só apagar a setinha dele e colocar do outro lado. Então, se o vetor B é assim, o vetor menos B é assado. Tanto a regra do polígono quanto a do paralelogramo vai servir, né? Então, esse é o vetor A e aquele ali é o vetor menos B. Ó. Resultante sai do primeiro, vai até a extremidade do último. Este aqui é o vetor A menos B. Beleza, galerinha? Show de bola. Deixa eu até dar uma olhadinha. Além dessa brincadeira inicial, vetor, direção, sentido, vetores colineares. O que será vetores colineares, hein? Vetor colinear, o que será? Parabéns, estão na mesma linha. É isso aí. Regra do polígono, tudo bonitinho. É isso aí. É isso aí. Com essa bate-papo aqui já dá pra gente arriscar a primeira. Ah, ó, já até falei da regra do paralelograma, que é a aula 2, ó que viagem. Sem querer já falei um pouquinho da aula 2 também. Deixa eu até comentar uma coisinha então antes de fazer exercício. Observem que até agora eu só tinha te falado de operações gráficas. Eu só tinha te ensinado a pensar nos vetores desenhando. E na primeira aula era só para falar da regra do polígono. Eu acabei não resistindo e já emendei e falei da regra do paralelogramo e comparei uma com a outra. Para a gente já matar essas duas aulas e fazer exercício, eu já vou mostrar para relembrar vocês como é que é a fórmula que se usa para fazer essa operação. Em vez de desenhar, também dá para fazer uma conta. Vamos ver como é que é essa conta.